Vamos começar mais uma aula de cinemática e agora nós vamos fazer alguns exercícios, né? Nós vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos começar fazendo alguns exercícios sobre o que a gente já viu. Então, olha só, vamos começar pelo exercício número 1. Um ciclista se move com a velocidade de 20 metros por segundo. Qual é a sua velocidade em quilômetros por hora? Então vamos lá, vamos começar por aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que eu posso medir a velocidade de um objeto em metros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por minutos, ou seja, eu posso utilizar várias formas de medir a velocidade. Então, vamos começar aqui. Vamos ver aqui uma regrinha. A regrinha que a gente vai ver é o seguinte: se eu tenho a velocidade, isso em relação à velocidade, tá? Então, se eu tenho a velocidade em metros por segundo e eu quero passar para quilômetro por hora, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter que adotar o seguinte critério. Eu tenho aqui metros por segundo e aqui eu tenho quilômetros por hora. Se eu for passar de metros por segundo por quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, eu tenho uma velocidade em metros por segundo, quero passar para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. E se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, é bem fácil. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. Como que seria essa velocidade em quilômetros por hora? Então, eu vou simplesmente fazer 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6. Eu vou ter uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um carro se movendo a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo, quanto seria em quilômetros por hora? Então, eu vou pegar 30 vezes 3,6, eu vou chegar na velocidade de 78 quilômetros por hora. Não, está errado. Vamos fazer essa continha aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou fazer 30 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0. Certo? 0. 0, 8. 10. Como eu tenho uma vírgula, eu vou ter, então, seria qual o valor correto? 108 quilômetros por hora. Então, se eu tenho um carro se movendo a 30 metros por segundo, eu vou chegar numa velocidade de 30 metros por segundo, equivale a uma velocidade de 108 quilômetros por hora. Tudo bem? E aqui, então, por exemplo, vamos ver o contrário agora. Eu tenho um carro se movendo a 180 km por hora. Eu quero saber qual é essa velocidade em metros por segundo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 180
dividido por 3,6. Ora, 180 dividido por 3,6 vai ser o quê? Eu vou igualar as casas, vou cortar a vírgula, então vai ser 180 dividido por 36, dá 5, 5 vezes 36 dá 180, 0, abaixo 0 e 0 aqui. Então, eu vou chegar numa velocidade de 50 metros por segundo. Tudo bem? Então, passando de quilômetro por hora. Estou passando de quilômetro por hora para metros por segundo. O que eu fiz? Eu dividi por 3,6. Certo? Então, tá bom. Então, vamos agora para o exercício, né? Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui uma linha. E vou ver qual era a pergunta mesmo. A pergunta é: um ciclista se move com velocidade de 20 metros por segundo. Qual é a sua velocidade em quilômetros por hora? Então, vamos lá. Vou puxar aqui um pouquinho. Exercício 1. Então, nós vamos resolver o exercício 1. Qual é a velocidade do ciclista? Então, o nosso ciclista, ele se move com uma velocidade de 20 metros por segundo. Se eu quero passar 20 metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 20 vezes 3,6. Então, vamos fazer essa continha? 3,6 vezes 20. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, abaixo 0, uma casa decimal, 72. Então, eu sei que essa velocidade, ela equivale a 72 quilômetros por hora. Então, eu sei que se eu tiver um ciclista se movendo a 20 metros por segundo, isso vai equivale a uma velocidade, então, de 72 km por hora. Vamos dar uma olhada agora no segundo exercício. Um carro se move com a velocidade de 144 km por hora. Qual é a sua velocidade em metros por segundo? Então, esse é o exercício número 2. Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui exercício 2. O carro ele se move com uma velocidade de 144 km por hora. Então, ele vai ter uma velocidade de 144 km por hora. Nós vimos que para passar de km por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 144 e vou dividir por 3,6. Vou acrescentar um 0 e vou cortar a vírgula. Volta aqui. 144 por 36. 2 vezes 36 é 72. Então, 4 vezes 36 é 144. 4 vezes 36... 144, subtraio 0, abaixo o 0 aqui, acrescento um 0 aqui. Então, eu sei que essa velocidade de 144 km por hora equivale a uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, eu sei que um carro que se move a uma velocidade de 144 km por hora equivale a uma velocidade de 40 metros por segundo. Vamos fazer o exercício 3 agora. Tudo bem? No exercício 3, um homem saiu da posição 50 metros e foi até a posição
350 metros. Qual foi a variação do espaço? Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer aqui uma reta. E vamos imaginar que nós temos o ponto A e nós vamos ter o ponto B. No ponto A, equivale à posição 50 metros. E o ponto B equivale à posição 350 metros. Então, esse cidadão, ele se moveu do ponto A para o ponto B. Então, ocorreu um deslocamento, ele se moveu. Então, o que seria o deslocamento? Então, eu sei que o meu delta S é igual ao S menos o S0. Ou seja, é o S final menos o S inicial. Aonde eu sei que esse meu delta S é a posição que ele ocupa. Qual é a final? É o B. Então, vai ser a posição que ele ocupa em B menos a posição que ele ocupa em A. Então, qual foi a minha variação de espaço? A variação de espaço, então, foi 350 menos 50. Então, a variação do espaço foi de 300 metros. Então, nosso amigo, o que eu fiz aqui? O nosso amigo, ele teve um deslocamento de 350. Na verdade, ele teve um deslocamento de 300 metros. Tudo bem? Então, terminamos aqui o exercício de número 3. Vou colocar aqui uma linha. E vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, o que nós temos que fazer no exercício número 4? No exercício 4, no exercício de número 4, um avião saiu de São Paulo às 13h30 e chegou em Manaus às 17h30. Qual foi a variação do tempo? Então, o que aconteceu? No exercício 4, nós temos, por exemplo, aqui nós temos São Paulo. E aqui nós temos a cidade de Manaus. Aí nós temos um avião que ele sai de São Paulo e chega em Manaus. Ele saiu de São Paulo... Que hora que ele saiu de São Paulo mesmo? Ele saiu de São Paulo às 12h20 e chega... Não. Saiu de São Paulo às 13h30 e chega às 17h30. Então, o que nós vamos ter aqui? Ele saiu de São Paulo às 13h30 e chegou em Manaus às 17h30. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação de tempo, né? Então, eu sei que o meu ΔT vai ser o tempo final menos o meu tempo inicial. Vamos chamar São Paulo de 1. Vamos chamar São Paulo de A. E vamos chamar Manaus de B. Então, vai ser o tempo em B menos o meu tempo em A. Então, eu sei que a minha variação do tempo vai ser 17h30 menos 13h30. Ora, 17 tira 13. 17 e 13, eu tive uma variação de tempo de 4 horas. Ou seja, o avião ele levou 4 horas para sair de São Paulo e chegar em Manaus. Tudo bem? Então, aqui eu tive uma variação de tempo. Vamos olhar o quinto exercício. O motorista estava no quilômetro 20 da Castelo Branco às 12h20.
E depois de um certo tempo, ele chega no quilômetro 120 às 14 horas e 20 minutos. Então, primeiro vamos anotar as informações. Vamos anotar aqui as informações. Então, aqui no meu quinto... Espera aí, só um segundinho. Aqui no meu quinto exercício... Então, eu vou fazer uma tabelinha onde eu vou marcar aqui a posição. E aqui eu vou marcar o tempo. Então, eu sei que ele estava no quilômetro 20 às 12h20. Então, ele estava no quilômetro 20 às 12 horas e 20 minutos. E ele estava na posição 120 às 14h20. Então, ele estava no quilômetro 120 às 14 horas e 20 minutos, né? Então, o que eu vou chamar aqui? Essa primeira situação vai ser o A. Essa outra situação vai ser o B. Então, o que aconteceu? Ele estava na posição A e ele foi parar na posição B. Quem é a minha posição A? Minha posição A é o quilômetro 20. E a minha posição B é o quilômetro 120. O que acontece? Acontece que entre o ponto A e o ponto B, no ponto A, ele estava no ponto A às 12 horas e 20 minutos. E ele chega no ponto B às 14 horas e 20 minutos. Então, eu tive, nesse caso, eu tive uma variação de espaço, ou seja, ele se desloca do ponto A até o ponto B. E depois eu tive também, é lógico, se houve uma variação de espaço, essa variação de espaço aconteceu no decorrer do tempo. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma variação de tempo também. Então, vamos ver aqui quais são as perguntas. Pergunta A é a variação do espaço. Então, vamos fazer primeiro a variação do espaço. Eu vou vir aqui. Eu sei que o meu delta S é o espaço final menos o inicial. Então, ele está no 120 no final, menos o inicial. Então, eu sei que eu tive uma variação de espaço de 100 quilômetros. Essa é a resposta da pergunta A. A pergunta B é a variação do tempo. Então, no caso, a variação do tempo seria o meu delta T. Qual é o tempo final? 14h20. Então, vai ser 14 horas e 20 minutos menos o tempo inicial, que é 12 horas e 20 minutos. 14 menos 12, eu tive uma variação de tempo de 2 horas. Beleza? Então, essa foi a minha variação no tempo. Sabendo a variação do espaço, sabendo a variação do tempo, eu posso achar a velocidade média dele. Então, eu sei aqui que a minha velocidade média é a variação no espaço dividido pela minha variação no tempo. Qual foi a minha variação no espaço? 100 km.
Qual foi a variação no tempo? 2 horas. Então, eu posso dizer que a minha velocidade média, 100 dividido por 2, é de 50 quilômetros por hora. Então, eu sei que a velocidade média do nosso objeto, ou seja, quem é mesmo? É um motorista, né? A velocidade média do motorista, nesse caso, foi de 50 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.